Vamos falar sobre yoga? Tudo aquilo que você nunca quis saber sobre essa filosofia ancestral. Eu sou o Malakini Dias e estamos começando mais um episódio do nosso Yoga Talks. Hoje o tema para nós nos agrada muito porque vamos falar a respeito de um dos livros que é considerado o livro mais completo de yoga do mundo. Claro que para nós, porque ele é a base da nossa metodologia, da nossa formação. Ele fala sobre yoga de forma geral, mas principalmente ele é considerado o Swastika Yoga Shastra, ou seja, os textos, as escrituras referentes ao Swastika Yoga. Para falar sobre o Tratado de Yoga, esse compêndio magnífico que nós vamos aqui ficar o tempo todo elogiando, eu convido o nosso queridíssimo Vilmar Duarte, que é o cofundador do nosso podcast e especialista em habilidades comportamentais, aquilo que a gente gosta de falar em inglês, soft skills. É isso aí, sejam bem-vindos. Hoje não tem tijolada, hoje tem uma livrada. Isso aqui é um tijolo, realmente é um bloco gigantesco. E nós vamos discorrer sobre esse livro. E também, para falar sobre o Tratado de Yoga, convido a nossa diva do autoconhecimento, a nossa Fer Filippotti. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que nos escutam, para todos os que nos assistem. E é isso, fica com a gente para você conhecer um pouco mais sobre esse livro enorme e com muito conteúdo. E é um livro espetacular, então fica aí com a gente para conhecer e saber o que tanto tem nesse livro. Boa! Bom, em breve nós estamos caminhando aqui então para o encerramento, não nesse episódio, calma. Mas nós estamos, de acordo com a nossa programação do início do ano, nós estamos chegando nos últimos episódios do Yoga Talks, que é a nossa 6ª temporada do podcast. Fique ligado, porque nós já estamos planejando a 7ª temporada e a 7ª temporada nós vamos seguir dentro do cenário do yoga, mas nós vamos polemizar um pouco mais, nós vamos mais nas tretas do yoga, dos livros de yoga, daquilo que uma linha diz, outra linha diz. Por isso, a 7ª temporada vai ter o queridíssimo nome, nós vamos lançar ela, a nossa temporada vai se chamar Namastreta. Hã? Quem é do meio já tá dando risada aí, escutando, né? Bom, mas hoje nós vamos entrar nesse cenário do Tratado de Yoga, que é o compêndio, ou seja, é um livro que ele possui outros livros agregados. E o Tratado de Yoga tem uma história incrível, porque ele começou a ser escrito há muitas décadas, já passou por inúmeras edições e reedições, até hoje ele chegar nesse aqui, ó, que o Vilmar trouxe, a Fer também, nesse livro com atualmente 1000 páginas. Bom, o Tratado de Yoga, ele vai tratar sobre yoga, obviamente. E nesse livro nós temos, por exemplo, Ferzinha, quantas fotos de asana temos no tratado? Inclusive, isso já é o subtítulo. O livro que contém o maior acervo de técnicas de yoga com mais de 2.000 fotos. Então, pensa em asana. Você vai querer praticar asana, vai estudar asanas, técnicas corporais. Volta alguns episódios, pois nós já gravamos um episódio exclusivo dedicado sobre técnica corporal, sobre asana. E os asanas têm várias opções, formas de fazer, de executar, variações, né? E a nomenclatura também. Então, o Tratado de Yoga traz mais de 2.000 fotos, claro, num tamanho pequeno, para conseguir colocar 2.000 fotos. Por isso, a maior parte dos livros tem 80 fotos. 200 fotos, porque são fotos em tamanhos maiores, né? São 2.000 fotos de asanas com a nomenclatura. E tem uma coisa legal, a revisão do tratado, a próxima edição, que vai estar disponível online, a gente já tem até um link para deixar aqui para você poder acessar, porque é um valor muito mais acessível o livro online também. Tem o nome da técnica para a nossa linhagem, para o Swastika Yoga, mas também como se chama em outras linhagens. Então isso é muito legal, porque o Tratado de Yoga é para tratar de yoga. Tá, é do Swastika, mas como é o nome desse asana no Vinyasa? Como é o nome desse asana no Hatha?
como é o nome desse pranayama no Kundalini Yoga. Então é legal ficar atento a isso, porque nessa edição que estamos aqui impressa, nós temos a nomenclatura dos asanas de acordo com a nossa transliteração do sânscrito. Pensa, são quase 200 páginas de fotos de asana. É muito legal. Tem várias variações. É o quê? É o quê? É muito legal. É super. Super. Nesse compêndio, né, nessa coleção de livros, ele traz justamente o Ashtanga Sadhana dentro da nossa filosofia, dentro da sistematização do Swastika. Então, os 8 angas, as 8 partes, você tem diversos exercícios, a forma de conduzir cada um desses exercícios, ou seja, é essencial para um instrutor de yoga e essencial principalmente para os nossos instrutores dentro do Swastika Yoga, o que não restringe apenas ao nosso métier. É um livro essencial, um livro de cabeceira para consultas e prática propriamente dita. Você pode praticar sozinho. Inclusive tem a descrição da prática básica, que é chamada prática básica, uma prática completa de 8 angas. Tem a descrição por escrito e você encontra o áudio no Spotify também, procurando Prática Básica de Rose Método ou Prática Básica Swastika. Você vai encontrar no Spotify para você praticar. E aí você pratica também a condução dessa prática. Dica, vá no sebo, tá? É um livro que ele é um livro que tem um investimento, é um livro alto, um livro desse tamanho de papel, capa dura, com aroma de incenso, é um livro muito especial, com marcadores de página, mais de 2.000 fotos de asana. Então, a dica que eu dou é, cara, dá uma procurada no sebo. Talvez você não ache o tratado, mas você ache o anterior a ele, que se chamava Faça Yoga Antes que Você Precise. Na 5ª ou na 4ª temporada, inclusive, eu e o Vilmar gravamos um episódio que chamava-se assim, Faça Antes que Você Precise, né? Mas olha que legal, no Tratado de Yoga, você está acessando 8 livros. Então, o livro 1 é o Faça Yoga Antes que Você Precise. O livro 2, Origens do Yoga Antigo. Então, vai explicar as origens do Yoga. Livro 3, Chakras, Kundalini e Poderes Paranormais. Esse já deu até vontade de ler aqui. O livro 4 é o Karma e Dharma. Se eu não me engano, nós temos um episódio nessa temporada, não, eu tenho certeza, então eu não me engano. Nós temos um episódio nessa temporada sobre karma. Os 2 últimos foram sobre esses 2 livros, Chakras, que estão lá. Falamos sobre Kundalini. Não abordamos poderes paranormais ainda, que isso vai entrar no Namastreta. E Chakras e Karma e Dharma nós trouxemos o livro também. Boa. Na última temporada. O 5º livro é o Corpus do Homem e Planos do Universo. Também vamos falar sobre isso no nosso episódio chamado, nossa próxima temporada, Namastreta, porque aqui dá pano pra manga, tá? Falar que o homem tem vários corpos, né? Corpo físico, corpo emocional, corpo mental, corpo energético, corpo intuicional e que atua em vários planos do universo. Bom, o livro número 6 é Alimentação Vegetariana e o subtítulo que eu gosto muito é Chega de Abobrinha. Para de falar um monte de besteira sobre alimentação vegetariana, porque hoje nós podemos dizer que é hypado, né? Quem é vegetariano está hypado. Bom, o 7º livro, Meditação e o Mantra da Fé. Autoconhecimento. E o 8º livro eu gosto muito, que é Om, o mais poderoso dos mantras. Então, por isso que eu digo que o Faça Yoga é um compêndio. E é legal também que o tratado ainda traz o código de ética do yoga e o Yoga Sutra de Patanjali. Então, a gente já abordou isso também em episódios anteriores. Se você não viu, volta alguns episódios para ter um pouco mais de ideia do que estamos falando. Mas é legal porque no final dele ele traz o Yoga Sutra de Patanjali. Olha, por que eu não citei isso? Porque a edição que eu trouxe aqui, que já está toda rasgada, rabiscada, remendada, caindo aos pedaços, tanto que eu anoto, escrevo, tem até um durex que eu colei aqui, é porque a minha edição do Tratado de Yoga é uma antes da edição que o Vilmar e que a Fer trouxeram. Na verdade, acho que é diferente. Na verdade, a minha é uma antes. A minha acho que é a última física. Isso, não, a minha é... Vamos brigar aqui por isso. O seu é mais antigo ainda. Livradas.
Mas essa capa clara foi a primeira capa do tratado. Depois veio a do Vilmar e a que a Ferzinha tá. E na edição que o Vilmar tá, já tem não, a edição da que a Fer tá, que é a 46ª edição, tá? A partir da 46ª edição do tratado, tem o Yoga Sutra. Então é legal porque todos os professores da yoga, instrutores da yoga, estudantes da yoga de qualquer linha já leram ou vão ler o Yoga Sutra. E está dentro do tratado já. Esse livro tem a parte em sânscrito e as traduções, né? Então, Sim. super. E é bem isso, ainda que você seja instrutor de outra linha, você com certeza se beneficiaria muito em ter o tratado, porque, como a gente acabou de comentar, ele não traz apenas elementos de uma prática de Swastika Yoga. Ele traz isso também, mas traz toda uma base filosófica mesmo, para te dar mais conteúdo para suas aulas também. Então, Quase que saiu, ele traz mais base para te dar mais embasamento. mais suas... embasamento. Na sua base do yoga básico. Muito bom, muito bom. Olha que interessante, falamos que o Tratado de Yoga tem mais de 2.000 fotos de asana para você olhar e aprender ali. As fotos são todas em ângulo didático, tem o nome em sânscrito, tá? Mas também são 58 exercícios respiratórios, ou seja, 58 pranayamas descritos para você poder ler, estudar e fazer. Se você é um instrutor, você pode também ensinar para os seus alunos, aplicar aqui. Então, tem 58 pranayamas, mais de 2.000 asanas, e tem algo que a Ferzinha estava olhando aqui, fala. Acabei de abrir misteriosamente nessa página. Então, são 108 fotos de mudras, que são os gestos realizados com as mãos. Não sei se vai dar para ver, mas tem 108 fotos. 108 mudras. Então, estou na dúvida do que é mudra. São os gestos reflexológicos, simbólicos e magnéticos feitos com as mãos. Aqui vai aparecer na tela esse pop-up aqui desse episódio que nós já gravamos sobre mudra. Só você clicar se quiser aproveitar para assistir. E o Tratado de Yoga, então, ele é muito importante para quem pratica yoga mais a sério. Como eu ensino Swastika há praticamente 20 anos, e mesmo assim eu leio e já li livros de outras escolas, de outros autores, de outros mestres, para também ter um apanhado mais amplo desta filosofia, mesmo que você ensine outra modalidade ou que você pratique, o Tratado é um baita livro. Se você olhar aqui no meu próprio cenário, a gente sempre traz muitos livros de outros autores, e o Tratado ele serve como base para você se aprofundar e entender mais. O que eu gosto do Tratado? O De Rose, ele consegue escrever com uma linguagem coloquial. Quando eu vou ler Shivananda, por exemplo, às vezes eu tenho que reler aquele capítulo algumas vezes, porque tem excesso de sânscrito, ou porque é uma linguagem que não é tão coloquial, tão fácil, é mais mística às vezes, dependendo do tipo do... Vou ler Vivekananda, tem lá uma parte mais relacionada a um pouco do que ele entende por karma, do que ele interpreta. Então, é uma leitura mais difícil. Quando eu leio De Rose, entendi. É uma linguagem, é fácil, sabe? É um livro estritamente técnico, profundo, mas com uma linguagem fácil. E o porquê que o Malakini disse que ele é o livro mais completo? Lembrando que o professor De Rose, ele não inventou o yoga, ele não inventou o Swastika, ele sistematizou. Ou seja, tudo que ele traz nesse livro tem embasamento em outras biografias e outras bibliografias, né? E ele traz um compêndio também bibliográfico aqui dentro desse livro, uma indicação, uma referência para que você estude esses outros livros. Ou seja, são livros que ele considera livros sérios, para não saírem falando, por que eu vou usar o livro do Tratado do Yoga se eu posso achar isso numa variedade de outros livros? Porque aqui é um livro só, só parte por aí, por isso que ele é um livro mais completo, porque ele traz essas referências que o Malakini trouxe desses outros grandes mestres que escreveram muitos livros sobre yoga, e além disso ele te traz essa bibliografia para você buscar essas referências. Então tem uma bibliografia indicada. São quantos? 50 livros, se eu não me engano? São... É que você está na bibliografia discriminada e tem a bibliografia. Tá. Então, são 50 livros de outros autores que o De Rose aqui dentro do tratado indica para você se aprofundar. Então, tem lá Shivananda,
Vivekananda, tem também Mircea Eliade. Então tem uma gama de outros autores e mestres, como Tara Michael, Melina Flores, Caio Miranda, Van Lisebeth, para que você veja, olha, tudo isso que está dentro do Tratado de Yoga tem essas referências nesses outros autores, né? Então vale a pena mesmo.